Bíblia em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 17. 1 João, epístola de João, se você começar de trás para frente, Apocalipse para trás, você vai encontrar a primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo de número 17. Pai, a tua palavra aberta nesse momento, para poder o Senhor ministrar as nossas vidas através da minha vida, que ela seja impactante, que ela seja poderosa, porque ela é poderosa para aquele que crê, e que seja transformadora a partir de agora, no quesito mudança de mente, para que nós possamos estar alinhados com teus propósitos nesses dias. Senhor, nos ensina a tua vontade, para que possamos caminhar conforme o teu querer e efetuar segundo a tua boa vontade. Que nessa hora seja derramado o espírito de sabedoria, e tudo que foi impedimento das trevas agora caia por terra, e a tua revelação ela seja plena na nossa vida, produzindo frutos dignos de arrependimento, e também, Senhor, fruto de 30, 60 e 100 por um, para a glória do teu nome. Amém. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fale comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente lê esse versículo dentro de um contexto, a gente percebe que ele vai trazer uma palavra chamada mundo. Não é a face da terra, mas é um sistema mundano. E esse mundo jaz no maligno, esse mundo influenciado por Satanás para a corrupção da humanidade, para influenciar negativamente sobre os quesitos de pecado, um mundo que é dominado por hostes espirituais da maldade, um mundo cheio de espíritos malignos, mas também que existem pessoas ruins, más, pessoas completamente voltadas para si mesmo, pessoas idólatras, imorais, pessoas rebeldes, pessoas que estão vivendo nesse mundo. Mas, porém, todavia, existem pessoas que foram separadas por Deus para ser luz nesse mundo, para ser o sal nessa terra. E aí ele diz sobre a cobiça passa, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o orgulho, a concupiscência da carne. Então a cobiça do ser humano de conquistar coisas, de violentar os outros, de adquirir bens materiais, de conquistar o poder, de estar no poder, de manter-se no poder. Mas ele diz assim depois da vírgula: mas aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente com ele para todo sempre. Amém? Então, o que eu aprendo com isso? Quero compartilhar com vocês que um dos grandes dilemas das nossas vidas não é discernir a vontade de Deus, e sim negar a própria vontade, porque o Espírito que está em nós habitando vai fazer com que o nosso espírito discirna as coisas. 1 Coríntios 2,15 diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Se andamos no Espírito, vamos conseguir ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, do que é bom, do que é ruim, do que é de Deus, do que não é de Deus. Então, os nossos dilemas não é discernir essas coisas de Deus, mas sim negar a nós mesmos. E dentro disso existe uma vontade de Deus, uma vontade dele para conosco. E essa vontade, segundo Romanos capítulo número 12, versículo 2, diz que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é somente boa, não é somente que estejamos vivendo bem, não é somente abençoar,
e liberar presentes. A vontade de Deus é mais do que isso, ela é perfeita. E quando a gente fala de perfeição, nós não estamos alcançando ainda essa perfeição, mas nós estamos caminhando para o alcance dessa perfeição em Cristo Jesus, ainda que venhamos a ter tropeços, dificuldades, ainda que o justo caia 7 vezes, Deus levanta de todas. Nós não somos perfeitos, somos muito imperfeitos, mas estamos num propósito para o alvo que é Cristo, e nele temos essa plenitude de perfeição, porque Ele é o exemplo e Ele faz com que nós venhamos a estar perfeitos por causa simplesmente dEle. Então, quando Deus nos olha, Ele vê a personificação de Cristo que veio na terra para que as nossas imperfeições fossem amenizadas e desfeitas pelo sangue do Senhor. E quando se fala em negar a própria vontade, Marcos 8,34 diz que quem quiser seguir a Jesus, negue a si mesmo e siga Ele. É claro que está tomando a cruz, mas eu estou pegando a parte de negar a própria vontade. Então o nosso dilema nesses dias, pessoal, não é discernir o que Deus quer como vontade dEle, mas é negar a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente já sabe o que Deus quer para a gente. Só que a dificuldade da gente negar a nós mesmos é que está impedindo de Deus realizar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável nas nossas. Então, o que é o impedimento de Deus operar milagres nas nossas vidas? Satanás? Não. O diabo? Não. Os demônios? Não. As outras pessoas? Não. Porque a palavra do Senhor diz que não tem ninguém que possa nos arrebatar do amor que está em Cristo Jesus. Se nós estamos firmes nele, nessa rocha, nesse fundamento que é Cristo, se estamos nas mãos dele, ninguém pode nos tirar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem nada, nenhum espírito, nenhum anjo, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum poderio, nada pode nos livrar, ou melhor, nos retirar, ou ainda melhor, nos arrebatar de Cristo Jesus. Amém? E daí surge algo interessante dentro dessa palavra. Vamos observar algumas orientações, que está lá em Efésios 5,17. Abra sua Bíblia se você puder. Tem orientações da palavra de Deus importantes para nós. E em Efésios, Paulo escreve dizendo assim, vamos ler, Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, tolos, não sejam bobos, não sejam ignorantes. Essa é a palavra certa na tradução. Não seja ignorante, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam bobos, não sejam tolos, não sejam ignorantes. Não sejam pessoas ignorantes, mas compreendam. Quer dizer, um entendimento prático. A compreensão é a gente colocar em prática aquilo que a gente está entendendo. Estão comigo? Entender é uma coisa, colocar em prática é outra. Então, não basta a gente entender, a gente precisa compreender. É praticar aquilo que a gente está entendendo que é o certo de Deus, é a vontade de Deus para conosco individual, para conosco casal, para conosco família, para conosco igreja, para conosco filhos de Deus na face da terra, para conosco os remidos nesses dias. Então, vamos procurar compreender, e a gente vai procurar aonde? Onde é a fonte que a gente vai ter que encontrar? Onde é que a gente vai procurar qual é a vontade de Deus? Na rua? Na casa do vizinho? Na escola? Na universidade? Na filosofia do mundo? Na política? Na religião? Não. Quando aquela mulher perdeu a dracma e ela começou a varrer para achar algo que era importante,
ela tinha perdido algo precioso, de muito valor, e ela foi procurar. E ali está simbolizando para a gente aqui que a gente precisa compreender qual é a vontade de Deus, procurando nas Escrituras Sagradas. Não vamos ter outra fonte verdadeira para a gente saber qual é a vontade de Deus para a humanidade, para a sociedade, para o povo dele, para os filhos e principalmente para cada um de nós. Amém? Então, se eu passar uma semana sem ler a Bíblia, eu vou esquecer qual é a vontade, porque a minha mente, lá em Romanos 12 diz: não vos acomodeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente não tem como ser renovada sem entendimento da palavra, porque a mente ela vai ficando cauterizada, ela vai ficando empobrecida de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se o pastor estiver falando com você a palavra, ou qualquer outra pessoa, está gerando fé. Se o louvor for na palavra, gera fé, mas se for conversas do dia a dia, não gera fé de salvação, de poder para transformação. E então essa compreensão da vontade de Deus, se for somente conversas vazias, sem profundidade na palavra, não vai fazer com que venhamos a estar num patamar espiritual do que Deus acredita, entende e quer que seja perfeito. Estão entendendo? Então a gente não pode passar mais de um dia sem leitura da Bíblia. Pastor, eu não estou conseguindo ler, mas você precisa ouvir. Bota lá o celular, hoje tem tecnologia suficiente para a gente ouvir a palavra, e a palavra ela vai sendo falada. A gente às vezes não tem tempo para ler, mas a palavra está sendo falada. Tem alguém que tem esse aplicativo? Se não tem, baixe ele. Tem tantas maneiras hoje tecnológicas, seja tablet, seja smartphone, seja computador. Hoje em dia não tem desculpa para a gente não ouvir a palavra de Deus. E daí a gente vai ter alguns cuidados, porque na palavra é a Bíblia, pessoal. Muitas vezes tem muitos youtubers, influencers, pessoas na mídia que não têm vida com Deus e estão pregando uma palavra de engano, de malícia, para poder ministrar heresia, porque os últimos dias o amor esfria, e esse amor esfriando tem muitas mentes malignas, cauterizadas, hipócritas, apostas da fé, longe da fé, pregando mentira, engano. E se a gente não conhece a palavra, a gente não tem discernimento para saber se isso é de Deus. E daí daqui a pouco a gente está ouvindo pessoas que a gente pensa que são grandes homens e mulheres de Deus, mas eles não têm vida com Deus, porque eles falam o que não é a vontade de Deus. E como é que eu sei então qual é a vontade de Deus para conosco? Eu vou falar alguns pontos aqui para a gente ver quais das vontades de Deus. Foi algo assim que o Espírito Santo falou comigo nesse tempo, para que a gente entenda algumas das vontades de Deus. Então você agora vai orar assim comigo: me fala a tua vontade, meu Pai. E aí a pergunta não é para mim, a pergunta é para o seu Criador, para o seu Eterno, para o seu Deus, para o seu Pai das luzes. E aí você fala com Ele agora, mesmo que seja somente mentalmente: qual seria algumas das suas vontades para mim? Faça essa pergunta como oração para que Deus te responda na palavra. Com fé agora. Estou instigando você começar a questionar a Deus, fundamentado na Bíblia. Não é questionar com perguntas vazias, coisas que você já sabe. Aí você diz assim: e o que é que Deus quer para mim? Sinal que você não está lendo a Bíblia. Já está escrito que Deus quer para a gente. Eu vou fazer prova de Deus. Abraão não fez prova nenhuma, ele simplesmente saiu da terra, da parentela e foi. Com a única vez que Deus falou, Noé começou a construir a arca, ele levou 100 anos pregando, e Deus só falou com ele uma vez. A gente junto desses homens, meu Deus. Agora tem
outras passagens na Bíblia que homens e mulheres de Deus fazem prova por causa da incredulidade. Você percebe que eles têm uma luta terrível por causa disso. Mas se esses homens estão comigo mesmo, manda eles tomarem água. Você conhece a história? Aí ele pensa que é a quantidade, aí Deus bota só a minoria. Mas Deus já tinha falado o que era, o que ele já sabia. Aí, a gente não vê um homem de Deus perguntando, e é para eu levar no altar isso mesmo? Já está escrito. Deus, é para eu dizimar esse mês? Deus, é para eu dar comida aos pobres? Gente, estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando uma risada, não é porque a gente está criticando a gente mesmo, não. É porque tem tantas coisas que passam na nossa mente como ser humano, ou só passa na minha? Passa na sua. Mas isso significa que a gente não está lendo a Bíblia. É para a gente deixar de estar no culto? Não deixar de congregar, como está sendo costume de muitos. É mandamento. Mais um período de final de semana prolongado, finalzinho da pandemia, sua família é prioridade, não o ministério. E é saúde. Então a igreja está vazia hoje por causa do feriadão, mas a turma está com a família, eles estão, espero que estejam cultuando a Deus nesse momento, com as práticas, porque a gente honra e adora a Deus com os nossos hábitos, sim ou não? Então não estão deixando de adorar a Deus. Louvado seja o Senhor. A exigência não é estar na igreja, mas agora que eu estou em casa e eu posso ir para a casa de oração, para que eu vou ficar em casa? Eu vou consultar Deus, está entendendo? Eu estou falando que o irmão não veio? Não, estou falando para a gente que veio. Porque o irmão não veio para ouvir, é para a gente mesmo. Aí eu dou risada porque às vezes falo, o irmão não veio, o irmão sou eu. Porque Deus sabia que eu não viria. Então a palavra é para eles, bota uma vergonha. Amém, irmãos? Amém. Isso é gostoso porque a gente vê o cuidado do nosso Pai para conosco. Então eu quero caminhar com vocês assim, ó. Primeiro, você fez a pergunta e eu vou só lembrar qual é a pergunta. Qual é a vontade de meu Deus, de meu Pai para comigo? Qual é a vontade de Deus para conosco? Primeiro, que compreendamos que só existe um único Deus verdadeiro. Compreendamos. Quer dizer, a gente entende a palavra e a gente vai praticar que só existe um Deus. Então as nossas práticas precisam corresponder com o Deus que a gente diz que serve. As pessoas vão olhar em uma grande nuvem de testemunho, vão dizer, porque imagine se eu tivesse um péssimo testemunho. Não é, minha amada Monique, para com a irmã, como profissional. Deus fez ela chegar para você para quê? Para testemunhar do amor de Cristo que Ele implantou em mim e que está sendo gerado pelos outros por causa dele, não por causa de mim. Pronto, glória a Deus. Então, quando você abre em Efésios capítulo 1, 9 e 10, vamos ler a Bíblia? Para a gente poder ir gerando essa fé da vontade de Deus e a gente sair daqui avivadão, motivado, cheio do Espírito Santo, transbordante de Deus. Porque se ele está fazendo a vontade de Deus, ele fica tão feliz que não tem como não presentear. Quando você está feliz com alguém e você tem condição de abençoar, você faz o quê? Quando você está feliz com seus filhos, você faz o quê? Dança no fundo da igreja, dando a mão para ele, brinca e presenteia eles. E eles cultuam a Deus. Quando a gente está feliz com a pessoa que a gente ama, a gente está presente. Não é? Imagine um pai que a gente está fazendo a vontade, ele está se agradando de nós.
Meu Deus, eu não sei você, mas eu já estou saindo com o meu presente aqui. E olha que não é nem aniversário da igreja. Mas o Pai é assim. Efésios 1, 9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério. Olha aí, você que gosta de igreja de mistério, Deus revelou o mistério, meu irmão. Oh, cadê a rajada de língua? Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, quer dizer, a vontade dele, arrodeado, cheio de um bom propósito, que estabeleceu em quem? Em Cristo, isto é, de fazer convergir tudo, todos, e o que foi criado no universo vai ter que estar alinhado, vai ter que ir, vai ter que se encontrar em Cristo. Tudo, todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, espirituais ou materiais, na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus quer que compreendamos que só existe um único Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo. Aleluia! Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. E tudo vai convergir nele. Seja o ímpio, seja o justo. Vai ter que convergir nele. Convergiu nele. Se não está de acordo com a vontade, inferno. Se está de acordo com a vontade, céu. Claro, céu e inferno explicado de outra maneira. Separado. Quem está e quem não está com ele. E quem está? Quem está na prática. Essa é a primeira vontade. Agora, se lembra que a gente leu que o dilema não é a gente discernir a vontade de Deus, mas negar a nossa própria vontade? Porque qual é a vontade do ser humano dentro disso que a gente leu na palavra? A vontade do ser humano é adorar, é ter ídolos e amar outros deuses. Essa é a vontade nossa como ser humano. Criar ídolos, adorar criaturas, coisas, amar a criação ao invés do Criador, trocar a glória de Deus pela glória terrena humana. Essa é a nossa vontade, irmãos, e a gente precisa combater isso através da palavra. Amém? Então a nossa luta é diária. Se tem batalha espiritual, é contra a gente mesmo, todos os dias, porque quem quiser fazer a vontade de Deus, sendo discípulo, seguindo a Jesus, precisa negar. Porque se a gente vacilar, daqui a pouco a gente está criando ídolos na nossa mente. O que é criar ídolos na nossa mente? Como é que o crente cria ídolos na mente dele? Toda vez que a gente não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a nossa vontade, é um ídolo. Toda vez que a nossa vontade superar a vontade de Deus, é um ídolo. Porque quem é a primazia de todas as coisas? E se tem algo que está tomando o lugar de Cristo, é um outro Deus. Estão entendendo? Seja dinheiro, seja tempo, o que a internet, o que as redes sociais vai mostrar para nós mesmos nesses últimos dias, em quem a gente investe mais tempo? Porque a rede social é vaidade. Pode só ser que tenha canais, youtubers, links, etc., acessos a várias redes sociais de pessoas mortas, mas estão lá dando risada e felizes, não estão? Mas já morreram. Então é inexistente, é uma vaidade, é algo temporal, momentâneo, passageiro, que não existe ali, é ilusão. E a gente está investindo mais tempo nessas coisas do que no Espírito Santo. E eu não estou falando nada que está longe da gente. Então a gente pode
está fazendo muitas coisas que estão substituindo o Deus verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto, pastor? Que entendamos que só há salvação através de Jesus Cristo. João 6,40, abre aí. Hoje é domingo, a gente está lendo 6 versículos. A gente vai ler 7 versículos já para a semana toda. A semana toda você não leu. Aí ele falou, bota 7 versículos aí. Pronto. Olha que misericórdia. Já deixou a gente em dia para a gente começar amanhã cedo. No ponto. Meu Deus, como é que não ama um Senhor desse? Como é que não serve um Deus desse? E eu estou me tocando agora. Que são 10 que eu falei, mas são 7 que estão na prática. O primeiro e os 6 pontos. Então, João 6,40, veja aí se não está dizendo isso. Porque esta é a vontade de meu Pai. Jesus falando, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Se você crê em Jesus, você vai ressuscitar naquele grande dia e vai estar na glória eternamente com Ele. Então a gente precisa entender que não existe salvação fora de Cristo. Não existe e acabou. Agora, qual é a vontade do ser humano? É de ir para o céu, mas sem precisar crer em Jesus Cristo. Ele quer ir para o céu. Todas as pessoas que a gente conhece que moram num país cristão, eles querem ser salvos, mas eles não querem crer que só existe salvação apenas, exclusivamente, unicamente em Jesus Cristo. Outras religiões aí não se fala, porque eles querem ter uma vida após a morte. Diga-se de passagem que todas as religiões, na grande totalidade, 99,5%, vai dizer que uma vida após a morte, mas não fala de salvação, porque todas as religiões podem falar de vida após a morte, de teologia, pode falar de deuses, e elas têm deuses, mas ela não fala de salvação, porque não existe alguém que ressuscitou e disponibilizou essa salvação. Só existe no cristianismo, porque só tem salvação em Cristo Jesus, ô glória. Amém. Então, a vontade do ser humano é de estar no céu, de ser salvo, mas sem precisar de Jesus Cristo. Essa é a nossa vontade, irmãos. A gente queria estar salvo, mas a gente não queria estar na igreja, não queria ser crente. Não esconda isso de ninguém não, Deus sabe. A gente luta contra a gente mesmo para a gente ser crente. Ou sou eu que fico lutando? O que é crente? Crer na palavra. Não é crente, né? Eu estou crendo que vou ganhar na aposta lotérica, eu estou crendo que eu vou conquistar um trabalho. Isso é aqui. Eu estou falando de crença, de salvação. É uma luta que eu tenho e você tem, que eu sei, diariamente, para a gente se manter cristão, crente, com tantas propostas indecentes do mundo, com tantas oferendas malignas, com tantos entretenimentos, com tantos problemas, dificuldades, crises, sim ou não? Então, a gente tem uma guerra, um conflito, que a gente tem que crer em Jesus todos os... Além de mim, quem quer fazer aliança de novo com Cristo nessa noite? Levante a mão. Acabou o apelo na igreja, irmãos, porque é todo dia que a gente se converte. É gostoso demais compreender a palavra, porque é suave, não é um jugo pesado, irmãos. Não é? É muito gostoso. Eu não sei você, mas a palavra é tremenda. Qual é o terceiro ponto? Que sejamos obedientes à palavra. Aí eu vou ouvir uma aleluia bem forte, porque essa parte aqui é importante. De novo, que sejamos obedientes à palavra.
Mateus 7:21, vamos lá, para a gente ficar com a Bíblia atualizada para a semana, irmãos, queridos. Eu amo vocês, viu? Depois de Jesus, é lógico, e de minha esposa. É a família, né? Aí minha pequena me exigindo e cobrando nesses dias que eu desse muita atenção para ela. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que te dar atenção, mas a minha namorada não é você. Peguei ela, botei minha esposa, falei, minha namorada é essa daqui. É ela que é minha esposa. Você não é minha prioridade antes dela. Entenda isso, amor. Ela, aí a gente foi ensinando a linguagem, ela entendeu que a minha prioridade é minha esposa. E ela ficaria depois da minha esposa. E ela tem 3 aninhos e compreendeu isso. E aí no outro dia ela acordou, papai, você ama a mamãe? Eu falei, amo. E você me ama? Eu também. E ela entendeu. Porque muitas vezes a gente faz isso, não é? E num vacilo desses a gente acaba amando coisas ao invés de Jesus, acima dele. Então Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás. Ele fala reino dos céus, ele não fala reino de Deus. Ele está falando reino dos. Ele está relacionando com salvação. Acabou. Reino de Deus, vem o teu. Então o reino de Deus vem como um governo na terra. Mas quando ele fala de reino dos céus, é relação direta com salvação. Amém? Pronto, agora que você já sabe isso, tem gente falando, Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, Senhor, Senhor, nós te amamos. Da boca para fora, nesse tempo de política, a gente está saturado. Por isso que Deus sonda o coração e prova, e ainda transfixa os rins. Deus sabe o que está como motivação nas nossas vidas, irmãos. Porque o crente ele pode ser desobediente? Pode. Existe o crente obediente e o crente desobediente. Tiago diz que os demônios creem e estremecem. Então os demônios são crentes? Sim, mas eles não obedecem a Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Obedecer a palavra. Pois a vontade do ser humano é ter poder sem se submeter às Escrituras. A nossa vontade é a gente ter poder, é ter glória, é a gente ser usado poderosamente, tremendamente por Deus, é a gente ser destacado, é a gente ficar em evidência, é a gente ter sucesso. A vontade nossa de ser humano é ter sucesso, é ser visível, é ser o show, o espetáculo, é que todo mundo fale, mas não quer se submeter ao que diz as Escrituras. E prevalece o que está na palavra, não é o que a gente pensa, acha, o que fulano fala, o que o Papa diz, o que o outro disse, o que o presidente de não sei aonde falou, o que o psicólogo acha, o que o enfermeiro, o que o médico. Não é esse pensamento humano, é o que está nas Escrituras. As Escrituras têm que se adaptar para os dias de hoje. Como é? Eu que preciso me adaptar ao que está nas Escrituras. Não é a Escritura que tem que se adaptar a mim. Deus vai ter que se moldar ao que eu quero. Ele é o Criador. Mas já mudou a cultura. Não interessa.
Já mudou os tempos, não importa, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passarão, permanecerá para sempre. Se ensina não, a palavra é essa. Pecado ainda é pecado, inferno continua sendo inferno, céu tem céu, salvação e não salvação, crentes e descrentes, ímpio e justo. As escrituras não vão mudar. Não existe salvação fora de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Qual é o quarto ponto da vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 5, 28, abra aí. Para os presbíteros que chegaram um pouquinho depois, primeiro ponto da vontade de Deus é que compreendamos que só existe um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, está em Efésios 1, 9 e 10. Depois que entendamos que só há salvação através de Jesus Cristo, João 6, 40. E a gente falou sobre a obediência da palavra, Mateus 7, 21, e agora a gente está em 1 Tessalonicenses 5, 28, que sejamos gratos por tudo, Monique. Quando você falou isso, eu falei, olha, Deus está explicando. A vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos a dar graças a Ele em todas as circunstâncias. Está escrito que essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, para nós. A vontade de Deus para nós é que venhamos ser gratos por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, sejam elas boas, ruins, ótimas, excelentes ou péssimas. Porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e foram criados segundo a sua boa vontade. Se acontece algo ruim na nossa vida, é porque Deus está moldando o nosso caráter para a gente melhorar em algo, para o fruto do Espírito ser evidente, seja fé, seja sabedoria, seja conhecimento, discernimento espiritual, o que seja, porque nós não seremos salvos pelos dons espirituais na prática deles, porque isso é para a edificação da igreja. Nós seremos salvos pelo fruto do Espírito, que são quantos frutos? 9. Um fruto, como a tangerina, na hora que você abre, tem 9 bagos, e eles precisam estar fortalecidos para a nossa salvação. Amém? Mas a nossa vontade é de estarmos satisfeitos com o que nós temos e passamos, sim ou não? A gente passa por uma situação ruim e difícil, a gente fica chateado, triste, questionando a Deus, ou é só eu? E a gente é insatisfeito com o que a gente tem. A gente não tinha nada, agora a gente tem tudo e a gente fica reclamando. Não andava a pé, ganhou uma bicicleta. Daqui um dia está, essa bicicleta? Comprar uma moto. Comprar uma moto, eu estou com um carro. Está com a roupa, dá para usar com sapato e ficar, não, esse sapato vou comprar outro, não aguento mais botar. É assim ou não é, irmão? É assim. E a gente precisa combater quem? É nós mesmos, porque Deus quer que a gente seja grato. E aí Paulo tem essa revelação, ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é a mudança, eu sei o que está na escassez, eu sei como ter as coisas. E aí ele discorre e ele chega lá em Filipenses 4,13 e diz assim, diz o quê? Posso todas as coisas naquele, depois que ele disse que enfrentou muitas dores, sofrimentos e escassez, irmão. E a pessoa às vezes pega um versículo isolado para dizer que a gente pode tudo, porque a vontade do ser humano é ter poder, mas sem submissão à Escritura. Por isso que na pandemia as igrejas que ficam ou ficavam somente de campanhas fecharam, porque acabaram as campanhas. Na nossa cidade fechou um bocado, de campanha em campanha. Esqueceram que a palavra diz que é de glória em glória, meu querido presbítero, não é de campanha em campanha. Cadê os itinerantes? Sumiram! As igrejas estavam fechadas, acabou os itinerantes. Congressos de avivamento.
Não avivou nada. Avivamento sem arrependimento não existe. Todo avivamento começa com arrependimento, lágrimas, choro, começando do altar para o povo. Amém? A vontade de Deus é que a gente chore lágrimas quentes, como diz um apóstolo conhecido. A gente está chorando lágrimas frias. Lágrima quente é quando a gente começa a chorar de dentro para fora e vem aquele impulso de choro incontrolável, irmão. E a gente tem que andar dando graças a Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amém? Nessa pandemia, se você fizer uma retrospectiva, no final do ano, não tem a retrospectiva para o início de um ano melhor, que o ano que vem vai ser um ano melhor para a gente. Nós, povo de Deus, por quê? Porque Deus nos ensinou na pandemia coisas tremendas. Por isso que eu estou falando que o ano que vem vai ser muito melhor, porque Deus, Ele moldou o nosso caráter, está moldando e tem nos ensinado muitas coisas nesse tempo de pandemia. Deus veio se revelar à igreja na face da terra na pandemia. Aquele que adentrou no tempo dele, aquele que aceitou a visitação dele, vai dar uma guinada, mas aquele que já estava frio, que já estava desviado, está completamente fora, porque Deus separa os da direita e da esquerda, aqueles que estão no propósito e aqueles que não estão. Essa pandemia veio trazer à tona o que já estava no coração corrompido do ser humano, veio trazer o que o ser humano já era. E aí ficou evidente agora cada pessoa, porque nós conhecemos as árvores pelo fruto. E aí foi evidenciado que políticos que tinham várias igrejas estavam corrompidos com violência, prostituição, adultério, mazelas, mentiras. E Deus começou lá no ímpio, mostrando e expondo outras religiões, depois chegou na gente também. Porque Deus não está preocupado com religião, Deus está preocupado com salvação de almas. Quando eu falo preocupado, não é nesse sentido de ansiedade do dia a dia, é porque a gente não tem uma palavra em português, né? Seria a vontade dele mesmo, salvar vidas. Glória a Deus. Qual é o quinto ponto da vontade de Deus? Porque a gente está trabalhando com a vontade de Deus no quê? A gente falou o seguinte, que em 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí surgiu uma pergunta, e quais seriam as vontades de Deus para conosco? E eu estou respondendo em 6 pontos. Nós estamos no quinto ponto, que é que renunciemos os desejos pecaminosos da carne. 1 Tessalonicenses 4:3 na parte A, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:3 na parte A. A vontade de Deus para conosco é que venhamos a renunciar os desejos pecaminosos da carne. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou que andem em santidade. Pois a vontade do ser humano é de viver com Deus e ao mesmo tempo conviver com o pecado. A nossa vontade da carne é ser de Deus e praticar pecado. É andar com Deus e andar com o mundo. Não pode. O que tem a ver Deus com os ídolos? Deus com Baal? Deus com Mamon? O que tem a ver Deus com as coisas pecaminosas? O que Deus diz e afirma que é pecado, continua sendo pecado. Não tem pecadinho e pecadão, é pecado e acabou. Então a igreja evangélica vive dias terríveis no Brasil, influenciado pela mídia norte-americana, de igrejas norte-americanas falidas na teologia da prosperidade, de um capitalismo de expansão no mundo e domínio. E a mentalidade que vem para o Brasil
está colocado em prática, é evidente que as pessoas podem ter uma vida dupla. Não dá. Ou está com Deus ou não dá, filho. Não dá para andar com Deus e andar em práticas de pecado. Estão comigo? E aí vai ser tudo evidenciado, porque não tem nada em oculto que não seja. Deus traz tudo para a luz. E aí ele coloca a pandemia no mundo e ele pega a igreja e expõe a igreja. Ele expõe a igreja para poder destruir a igreja? Para se arrepender, para restaurar, recomeçar e ser salvo. Oh, glória! A igreja que eu falo, o povo dele. Agora aquele que está sujo, Apocalipse. Mas o que está limpo, se purifique mais. Então vão ter muitos que a gente vai ver agora completamente sujo. E aí a gente não vai ficar escandalizado, porque ai daqueles que o escândalo vier. Então a gente tem nesses tempos, antes da pandemia e depois da pandemia, que vai chegar daqui a uns dias mais na virada do ano. Eu acredito que em março para abril a gente vai ter um momento antes e depois da pandemia. Como é que pessoas na época da política dizem que são cristãs e eles apoiam candidatos que têm filosofias partidárias contra a palavra de Deus no fundamento da essência de família e princípios bíblicos? Não dá, irmão. Não tem como dizer que é crente dessa maneira. Não tem acordo. É julgo desigual. São pessoas que são falsas, hipócritas, que comandam igrejas hipócritas e falsas. Eu não estou aqui para fazer política da boa vizinhança e agradar ninguém, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então Paulo diz assim: examine o homem, porque aquele que comer e beber do cálice do pão sem fazer esse exercício de se examinar, está condenando a si mesmo. Por isso muitos estão doentes, fracos e já morreram. E é por causa da ceia do domingo, do primeiro domingo da igreja Missão Apacentar na Bahia? Não, é vida diária, se examinando. E aí tem muita gente fraca nesse tempo de pandemia, tem muita gente doente, internada inclusive, de Covid. Tem muita gente que já morreu. Era uma bênção, Deus levou, foi para a eternidade. Amém. Mas a gente não estava junto, nem sabia o coração. Às vezes o mundo não era mais digno de sustentar aquela pessoa e Deus tem que levar para a eternidade, porque existem passagens na Bíblia que diz que tinham homens lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, que o mundo já não era digno dessas pessoas, então Deus levava. Mas tem outros que Deus permite levar porque está em prática pecaminosa, influenciando as outras pessoas a desviarem do propósito verdadeiro. Era de Deus, Deus levou. Eu estou vendo, irmãos, pastores enterrando os filhos. Não é bíblico isso. Eu verei a prosperidade dos meus e a minha descem os filhos dos meus. Isso é a palavra. Se está enterrando o filho, aconteceu algum desastre, que o pecado adentrou, deu brecha e aconteceu algo terrível, mas Deus restaura e dá uma nova possibilidade. Quando foi que Davi enterrou o filho? E o outro que ficou vivo? Enterrou ele. A gente precisa compreender a Bíblia. Estão comigo ainda? Pode acontecer de um grande homem ou mulher de Deus não é mais digno e Deus vai ter que tirar aquele filho? Sim.
Mas Deus vai avisar os pais antes. E está todo mundo preparado na família, não vai ter choro nem desespero, porque sabe que foi para a eternidade com o Senhor. E a gente não pode também fazer com que Deus fique formatado no nosso pensamento. Ele é soberano, sim ou não? Mas isso não é o esperado, porque não é um ensinamento de princípios. Glória a Deus. Vamos lá. Então Deus quer que a gente fique separado. A gente não pode viver no pecado e com ele. A gente precisa renunciar ao pé, à dureza. Porque o pecado é gostoso, dá satisfação, nos engana, gera prazer, gozo, felicidade aparente, alegrias momentâneas e espontâneas. Ou o pecado não faz isso? Faz sim. A gente não pode ser idiota nem hipócrita para negar isso. Por isso que a gente precisa ir de encontro a Ele. Porque não tem tentação que venha de Deus, mas o Senhor nos dá escape no meio da tentação. Mas para a gente ser aprovado, precisa ser provado. E aí Deus vai permitir, e Deus vai usar quem para poder tentar a gente, se Ele é santo, e Ele não vai ter como tentar? O inimigo. Mas porque Ele sondou o nosso coração e viu que tinha brecha, então a gente é tentado na área que Ele sabe que precisa ser curada. Se a gente está passando momentos de aflições nesses dias, é porque essa área nossa precisa ser tratada. E isso é o que? Amor, bondade e a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai para conosco, para a gente ser salvo e continuar salvo. Deus está fazendo com que a gente esteja salvo diariamente, para que Jesus não perca nenhum daqueles que o Pai entregou, que sou eu e você e tantos outros. Oh, maravilha. Ele está trabalhando para a nossa salvação. Posso ouvir glória a Deus? Diga, eu te amo, meu Pai. Dá um beijo para ele, bem gostoso. Sente o cheiro desse aroma de Cristo. Que Ele está trazendo à tona o que a gente está de mazela, irmãos. Porque é mais fácil a gente botar a culpa nos outros do que assumir a culpa. A síndrome adâmica, você já conhece. A esposa que tu me deste, a esposa, né, já apontou o ser humano, mas foi tu que me deste. Então ela, mas é o Senhor. Então aqui, ela está apontando para atirando, revólver, né? Você conhece o revólver. Ele, a que me deu, mas é o Senhor, e ela estou com 3 dedos apontados para mim. Já conhece a história? E sexto e último ponto para encerrar. Qual é a vontade de Deus? Que praticamos o bem. 1 Pedro 2,15, abre aí. 1 Pedro 2,15, que pratiquemos o bem. Existem várias outras vontades, existe. Você vai ler a Bíblia nesses dias com muita motivação para descobrir qual é a vontade de Deus para conosco, para cada um de nós, para a igreja, para a sociedade, para a família, para o casamento, para o casal, para o ministro, para o líder na igreja, para você como cidadão, para você como profissional, está tudo na Bíblia. Que pratiquemos o bem é uma dessas vontades, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aqueles que falam mal da gente vai ter que calar a boca quando a gente está praticando a palavra. Meu Deus, Deus dá um cala-boca nas pessoas, tapa a boca daqueles que estão falando mal da gente quando a gente está vivendo a palavra. Se a gente estiver fora da palavra, Deus permite que a gente seja injuriado. Agora, quando começa a expandir, Deus está girando uma chave para dimensionar a gente espiritualmente, vai acontecer a perseguição da igreja. Eles vão apontar, acusar e lançar fake news. Mas lá na frente, rapidamente, Deus vai calar a boca, trazendo a verdade, e eles vão ficar envergonhados. Amém?
Porque não vai ter prova e acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo novo. Oh, maravilha! Se estão falando mal da gente, é hora de parar, se humilhar na presença de Deus, porque tem alguma coisa que possa ser que não esteja alinhada com a vontade dele. É Bíblia. Porque a vontade nossa de ser humano é o quê? É ter atitudes e ações mais. A gente quer praticar o mal mesmo, a gente quer falar mal dos outros, quer ser fofoqueiro, quer brigar, quer discutir, quer dividir, quer furtar, quer mentir, quer se corromper, quer se prostituir. Ah, todo mundo aqui, ninguém está fora disso. Uns mais, outros menos. A vontade do ser humano é praticar o mal, porque nós somos concebidos no pecado. Não é isso que diz a palavra? Se a gente foi concebido no pecado, a gente vai querer fazer coisa boa. A gente já conhece a criança pelas atitudes, diz Provérbios. Por isso que tem que ensinar a criança o caminho que deve andar, para que ela não se desvie. Porque se a gente negligenciar o ensinamento bíblico e cristão para os nossos descendentes, para a nossa geração, eles tendem a fazer coisas mais. Como é que a criança não foi para a escola, não está em contato com ninguém, está sozinho dentro de casa, daqui a pouco faz uma coisa ruim? Sem ver televisão, sem ligar a mídia, sem fazer nada. Acorda e reclama, e briga, e desobedece. Ou é só a minha? Ou as minhas? Irmãos, vocês estão dando risada do que acontece na casa de vocês também, né, Lua? A gente está se vendo. É porque a gente tem atitude ruim, irmãos. Mas isso faz com que a gente se avalie num momento de ceia para quê? Para que a vontade de Deus seja superior à nossa. Diga amém, queremos Deus. Amém. Prevaleça a vontade dele. Agora, olha o que a Bíblia ensina de oração para a gente sobre essa palavra. Salmo 143, 10, para a gente fazer a ceia, para a gente compartilhar dessa ceia. A gente já está ceando, porque essa palavra faz com que a gente esteja alimentado. Salvo, eu não li 1 Pedro 2,15 não? Não, então bora ler, que pratiquemos o bem, vamos lá. Obrigado. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. A gente dá um cala-boca nas pessoas que estão falando mal da gente através das nossas práticas da palavra. Mas a Bíblia então nos ensina o que através dessa ministração? Salmo 143, 10. Vamos orar juntos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por caminho plano, reto. Ensina-me a fazer a tua vontade. Peça a Deus, fala com Ele, ensina-me. Pede a Ele agora nesse momento para Ele te ensinar. E que o Espírito de Deus, o Espírito dele, nos guie pelo caminho plano, reto. Não é pelo um caminho curvo, cheio de curva. Não é por atalhos. Não é por um caminho ondulado, pedregoso. Não é por um caminho tortuoso. Mas o Espírito vai nos conduzir pela luz da justiça, pelo amor dele. O Espírito nos conduz na verdade. E a gente precisa pedir a Deus para nos ensinar a fazer a vontade dele. Aí ele nos ensina através da palavra, que nesses dias deve ter orado. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu estou precisando assim, assado, cozido. Aí a gente começou a falar, Deus trouxe essa revelação da palavra para nós, e Ele está dizendo assim, a gente precisa orar para que a palavra ensinada que está sendo liberada do altar para nós, ela apenas não seja para ouvir. Nós não somos apenas bons ouvintes, nós precisamos colocar em prática para fazer qual é a boa vontade dele. Então Deus nos ensina para a gente colocar
em prática. E quando isso acontece, a gente faz a vontade dele e permanece para sempre, segundo a 1 João 2,17. Nós fomos criados na eternidade para sermos eternos e vivermos a plenitude da vontade de Deus em Cristo Jesus, onde tudo está convergido. Nós não somos qualquer pessoa e nós não fazemos o que a gente quer, não fazemos o que queremos. Nosso livre-arbítrio, no dia que a gente decidiu fazer aliança com Deus, está submisso à vontade dele. A gente não precisa ficar consultando a Deus para saber o que está escrito na Bíblia, já está escrito, a gente que não está lendo. A gente precisa ler mais a Bíblia e saber o que está determinado, os desígnios dele para nós. Amém? Eu te convido a ficar em pé, se você puder, para a gente poder ceiar. A palavra nos santifica, corpo, alma e espírito, irmãos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, não a nossa vontade, na terra como no, é um só. A vontade de Deus no céu tem que ser refletida na terra através do povo dele. Deus não tem duas vontades, uma vontade no céu e outra vontade na terra, irmãs. É uma única vontade. E a gente, dentro dessa única vontade, que está subdivididas em vontades dele, e hoje ele trouxe para a gente 6, foi maravilhoso. E que ela não seja perdida, que a gente coloque em prática logo em seguida. Aquele que sabe o bem que deve praticar e não pratica, comete pecado. A gente não anda no pecado, a gente anda fugindo do pecado, ao largo do pecado, fora do pecado, combatendo o pecado. Porque a gente anda no bem, a gente não anda no mal. Nós somos um povo de bem. Então precisamos orar mais pelos irmãos, pelas irmãs, porque a gente quer o bem do outro. A gente precisa dar mais do que receber, porque isso é bem, é bom. A gente precisa semear mais. Às vezes a gente está com dificuldades nesse tempo de pandemia, porque a gente não semeou nada nos anos anteriores e agora a gente queria colher no tempo de pandemia. A nossa vida hoje é reflexo da nossa vida do dia anterior e os dias passados. Se você quer algo diferente na sua vida, você não pode continuar com as mesmas práticas a partir de agora, de hoje, desse momento. Reparte seu pão com 7, talvez com 8. Lança ele sobre as águas. Se você não fez até hoje, comece a fazer. Se você está com dificuldade financeira, você precisa ser dizimista fiel. Se você está com dificuldade de alcançar coisas, bens materiais necessários para viver, você precisa semear financeiramente. Se você está com dificuldade de relacionamento, você precisa semear oração, comunicação, amor, atenção, preocupação, carinho, zelo. Se você está com necessidade de fidelidade, você precisa orar, consagrar, ter compromisso, ter palavra verdadeira, cumprir com a palavra. Amém? E a gente vai tendo práticas diárias que a gente está semeando. Aí lá na frente, Deus vai multiplicar a semente que a gente colocou na terra, porque quem dá o crescimento da semente é Ele. A gente não pode ficar olhando para o tempo, senão a gente nunca semeia segundo as Escrituras Sagradas. Mas quem vai dar o crescimento da semente é a chuva temporânea e serôdia, no tempo e fora do tempo é o Senhor.
E aquele que muito abençoa é abençoado. Então é tempo da gente abençoar as pessoas com oração, com jejum, com dinheiro, com presente, com coisas, com palavra de vitória, com liberação de palavra profética, com palavra de Deus. É tempo da gente cuidar dos irmãos, amados, porque a nossa missão é apacentar. Oh glória! Você não está na outra missão, sua missão e a minha é apacentar. Deus te plantou nesse ministério para você apacentar vidas comigo. O pastor não apacenta sozinho, você apacenta ajudando, você que é líder principalmente. Pastor não multiplica a ovelha, quem multiplica a ovelha é a ovelha. Ovelha com ovelha dá ovelha. É tempo de semear salvação. É tempo de semear a palavra para gerar salvação. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.